Então, gente, a gente já respondeu até a sexta questão, certo? Agora, na sétima questão, o que ele diz? O IBGE apontou que a população de Goiás de 2008 era de 5.647.035 habitantes. Esse número tem, aí está perguntando quantos algarismos e quantas classes. Aí já viu uma questão muito parecida com a primeira questão, tá? Então vou deixar vocês responderem, mas eu vou deixar já bem claro o que significa um algarismo. O que é um algarismo? Um número é diferente de um algarismo, tá? Então, o número é o número que vocês estão vendo. Por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo que eu coloquei aqui no quadro, 35.340 é o número. E algarismo é a quantidade de símbolos matemáticos, que a gente chama de algarismos, né? Que eles são formados. Então, quantos algarismos tem esse número? Esse número é formado por 5 algarismos, tá? Então, algarismos é quase a mesma coisa que ordem. Então, a mesma quantidade que um número tem de algarismos, ele tem de ordem, tá? Então, ó, lembra que eu falei lá na primeira questão, primeira ordem, segunda, terceira, quarta e quinta ordem? Algarismos, ele vai ter a mesma quantidade. Então, ó, ele tem essa mesma quantidade em algarismos. Então, ó, ele tem 5 algarismos, ok? 5 algarismos. Isso aqui é o número e ele possui 5 algarismos. 35.340 possui 5 algarismos. Certo? Então dá para você responder a sétima questão. A oitava questão diz, ó, no sistema decimal de numeração, um número tem 3 classes e 7 ordens. Então esse número tem, quando ele está perguntando quantos algarismos tem. Então, mesma coisa, né? Já expliquei aí que é algarismo, dá para você responder. Nona questão, observe a seguir uma tabela com a população dos 6 estados mais populosos do Brasil, de acordo com as estimativas do IBGE, tá? Então tem aí uma tabelinha com os 6 estados na ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar, né? E a quantidade de habitantes que cada estado possui, certo? E aí, letra A, quais os 3 estados mais populosos do nosso país? Você vai escrever o nome dos estados. Letra B, qual o estado do Nordeste mais populoso do Brasil? Na tabela você vai olhar e ver qual o estado que pertence ao Nordeste, colocar aí na letra B. Letra C, escreva por extenso o número que representa a população do 6º maior estado do Brasil. Mesma coisa, você só vai escrever o número desse estado por extenso, tá? Então é só colocar aí o número que representa. Por exemplo, esse exemplo desse número aqui. Isso aqui não é o número que está lá, tá? Aí você vai colocar lá 35.340. Só escrever o número por extenso, certo? Então vamos para a décima questão. Na décima questão ele está pedindo o seguinte: agora determine a soma de todos os números de 3 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 3, 4 e 5. Então, quais números a gente consegue formar diferentes a partir desses 3 números? Então, vamos tentar. Começando com o número 3. Quais números a gente consegue formar através dos algarismos começando com 3? Então, ó, começando com o número 3, eu posso fazer o 345. Ele está falando algarismos com 3 dígitos, tá? Então todos os números têm que ter 3 algarismos, tá? Então, ó, 345 eu posso também fazer, ó, começando com 3, 354. Começando com 3 eu posso fazer mais algum? Não, com 3 dígitos não. Então, ó, começando com 4 agora. Tô começando com 4, eu posso fazer o 435. Começando com 4, eu posso fazer o 453. Começando com 5, 534. E começando com 5, posso fazer também o 543. E aí vocês vão somar esses números, certo? Então ele está perguntando qual é a soma de todos esses números. Então vocês vão lá e somam. E a 11ª questão, que é a última questão aí do nosso PDF, o que ele está pedindo? Na 11ª, ele está pedindo para a gente analisar o menor número, o menor de 3 números consecutivos é 550. O menor de 3 números consecutivos é 550. Determine a soma desses números. Vamos lembrar o que é um número consecutivo. Tá? Número consecutivo. O número consecutivo é um número que vem logo um após o outro. Tá? Então, ó, um consecutivo do 1 é o 2. Estou pedindo só um. O consecutivo do número 1 é o 2, o número que vem após, tá? Então, se eu pedir assim, ó, me informe 5 números consecutivos do 8.
Então, ó, começando do 8, eu vou ter, ó, 5, 8. Tá? Quero 5 números consecutivos do 8. O 8 não vai entrar, estou pedindo do 8. Então, ó, 9, 10, 11. Aqui já foram 3, tá? 11, 12, 13. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, números consecutivos são números que vêm um após o outro. Se eu pedir consecutivo par, consecutivo ímpar, que a gente já teve questão no mesmo que pediu desse jeito. Então, ó, me forma o consecutivo par do número 10. É o próximo número par que vem após o 10. Então, ó, o próximo número par é o 12. Esse é outro, 14. Consecutivo ímpar. Então, ó, se eu quiser o número 1, próximo consecutivo ímpar do número 1 é o 3. Próximo, o 5. Então, estou pulando os números pares aqui. Tá? Mesma coisa com números primos, por exemplo. Começa com o número 2. O próximo número primo é o 3. O próximo número primo. Aí vem o quê? 5. Tá? Não posso pular nenhum. 5. Depois o 7. Tá? Por aí sucessivamente. Tá? Sempre números que vêm um junto do outro. Não posso pular números. A não ser que diga na questão que ele quer especificamente o número daquela ordem. Tá? Então, nesse exemplo aí, ele não fala, ele só fala que o menor desses números consecutivos, quem é? O menor desses números consecutivos é o 550. Então, a gente sabendo que são 3 números consecutivos e o menor é o 550, então o próximo é o 551 e o outro é o 552. Então, essa questão eu vou fazer com vocês. Então, ó, 550 mais 551. O que é que vai dar a soma? A gente pode somar e depois somar com o resultado com 552. Eu só mostrei de uma vez, tá, gente? Então, ó, 1, 5 mais 5 vai dar 10, sobe 1. 5 mais 5, 10, com 1 que subiu, 11. Então, eu vou pegar o resultado e vou somar com 552. Tá? Então, 552. Lembrando que o número tem que estar da direita para a esquerda. Então, ó, tem que deixar esse espaço aqui do 1 em branco, tá? Então, ó, 1 mais 2, 3, 0 mais 5, 5, 1 mais 5, 6 e 1 que sobrou, 1. Então, 1656 é o resultado da 11ª questão e última, tá? Então, tchau, tchau, gente.